E aí pessoal, eu me chamo Yuri e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre torque, ou momento da força, como também é conhecido. Bom, o que é o torque? O torque é uma grandeza que tem uma capacidade de poder girar um objeto. Porém, quando vamos falar da capacidade de uma força girar um corpo, temos que levar em conta duas coisas. Primeiro, o valor da força. Segundo, a distância que existe entre o ponto de aplicação da força e o ponto em torno do qual o corpo gira. Com isso, a gente consegue concluir que existe uma pequena fórmula para descobrir esse momento ou torque. Você sabe qual é essa fórmula? Eu aposto que sim. Ela é bem simples. Nada mais nada menos que o produto da força e distância. Vamos pegar essa gangorra como exemplo. Essa gangorra ela possui um eixo de rotação no seu centro, e a distância desse eixo a qualquer um desses pontos chama-se braço de alavanca. Quando colocamos um objeto de uma massa qualquer, ele irá rotacionar esse sistema. Vamos pegar aqui como exemplo um tijolo de 5 kg e colocá-lo a uma distância de 25 centímetros ou 0,25 metros do eixo de rotação. Aqui a gente tem que uma força de 5 kgf multiplicado por 0,25 metros. A gente vai ter que esse momento ou torque ele é igual a 1,25 kgf metros. Dessa forma, quando a gente coloca esse sistema em prática, ele exerce uma força nesse ponto e o sistema gira no sentido horário. Porém, a ponta da tábua não chega a encostar no solo, certo? Então, o que acontece se a gente pegar esse mesmo objeto e colocá-lo a uma distância de 2 metros? A gente vai ter aqui, né, o produto da força e distância. Então, a gente vai ter aqui uma massa de 5 kgf multiplicado por uma distância de 2 metros. E vamos ter um total um torque de 10 kgf metros. E quando a gente coloca esse sistema em prática, a gente tem aqui, né, a gente exerce menos esforço, então a força acaba sendo maior devido à distância do eixo de rotação onde a força é aplicada e a ponta da tábua encosta no solo. Porém, como a gente viu aqui a gente tinha uma pequena força sendo aplicada a uma curta distância. Para a tábua, para a ponta da tábua encostar no solo, a gente precisaria de um pouco mais de força. Então vamos sentar com um objeto mais pesado, vamos sentar esse de 15 quilos. Quando a gente coloca em prática, tá aí, a ponta da tábua encosta no solo, tendo que aqui uma força maior sendo aplicada a uma curta distância. Porém, devemos concordar, né, que é muito mais fácil a gente colocar uma força menor a uma longa distância para a gente conseguir aplicar um torque, para a gente conseguir aplicar esse torque. Agora vamos pegar como exemplo o que acontece quando a gente tem dois objetos nesse sistema, sendo um de cada lado. Quando a gente coloca um objeto de 5 kg a 1 metro do eixo de rotação e outro objeto de 10 kg também a 1 metro do eixo de rotação, bom, o que vai acontecer aqui? Olha lá, o sistema vai girar, o eixo de rotação do sistema vai girar no sentido anti-horário, favorecendo ao mais pesado. Bom, deve-se lembrar, né, que ambos estão à mesma distância do eixo de rotação, porém, a força aplicada pelo mais pesado é maior. Para isso, como a gente consegue equilibrar esse sistema? A gente tem aqui as fórmulas, né? O produto da força e distância. Então, a gente coloca esse tijolo de 10 kg a 1 metro. Para compensar essa força exercida, a gente coloca esse tijolo de 5 metros a uma distância de 2 metros do eixo de rotação. Que aí a gente vai ter, no total o torque dos dois objetos, um torque de 10 kgf metros. Então, o que vai acontecer aqui? O sistema fica em perfeito equilíbrio.
Isso acontece porque a força do tijolo mais leve faz com que a gangorra gire no sentido horário. Por outro lado, a força do tijolo mais pesado faz com que a gangorra gire no sentido anti-horário. Ou seja, o momento da força que quer fazer girar no sentido horário é igual ao momento da força que quer girar no sentido anti-horário. Concluindo, a gangorra não gira, como vocês podem ver. Ela mantém-se em equilíbrio. Podemos dizer que a força exercida por um é compensada pela força exercida por outro. Olá, vamos ver aqui, referente ao vídeo anterior, por que eu consigo fazer este movimento com um determinado peso e com o mesmo peso eu não consegui fazer este movimento, beleza? Para exemplificar e melhor a explicação, vamos usar aqui um pezinho de 3 kg e um prumo de mão, prumo convencional de alvenaria, beleza? Vamos executar o mesmo movimento referente ao vídeo. Lá eu demonstro que eu faço este movimento com peso e este movimento, né? Uma explicação básica na biomecânica para esses movimentos é referência ao torque, o braço de alavanca, onde, vamos pegar aqui como exemplo, o prumo, onde a distância é multiplicada vezes o peso. Isso se resulta ao torque. Torque nada mais é que distância vezes a força ou peso aplicado a ele. Beleza? Para exemplificar, vamos pegar o movimento inicial referente ao vídeo, que é este movimento, né? Se você pegar o ângulo de rotação, que é o cotovelo, ou o ponto de apoio qualquer, referente à distância e o peso na ponta, vocês vão notar que referente à distância aqui e o peso lá, de acordo com a linha amarela, né, é pequena. E quanto mais eu levanto aqui, ó, eu sinto o peso lá, por causa dessa distância. Se nós pegarmos esse mesmo peso e aplicarmos neste movimento, né, notem que a distância aqui, ó, referente à linha amarela do prumo, é bem maior do que neste movimento, certo? Então, para exemplificar, por que eu consigo levantar um peso neste movimento e não neste? Por causa do braço de alavanca, por causa da distância onde o peso está referente à base ou o ângulo de rotação do mesmo. Você concorda que essa distância é maior do que essa? Então, a sensação fisiológica do peso entre você aguentar levantar ou não é bem maior em relação essa com essa. Então, sempre vai ter essa forma. O torque nada mais é que a força aplicada vezes a distância. Se uma sensação de peso ou carga aqui, você pode pegar aqui um peso qualquer aí, vamos supor, para exemplificar, 10 quilos. Você não vai sentir ele pesado. De acordo com você vai se afastando do seu ponto de apoio referente à distância, que é a linha amarela, você vai chegar num certo ponto que você não vai conseguir aumentar. Porque praticamente o peso ele vai dobrar a sensação de carga ali, vai dobrar lá na ponta do seu braço. Beleza? E esse é uma explicação básica para o torque ou braço de alavanca na musculação em si. Né? Por que você consegue levantar, respondendo a questão, por que você consegue levantar um peso aqui e o mesmo peso
você, dependendo, não consegue levantar fazendo este movimento, por causa que a distância em relação ao peso é maior do que esta, beleza?